Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos no segundo fórum de políticas, né? Fórum temático sobre direito, feminismo e políticas públicas, coordenado por Camila Nobre e de iniciativa do STEA, promovido pelo STEA, Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos da PJE. Hoje, o fórum ele vai dar o foco na saúde da mulher e como isso se relaciona com a política pública. Trataremos sobre a violência obstétrica, violência sexual, direitos reprodutivos da mulher, direitos sexuais. Enfim, convidamos a todos a acompanharem esse breve fórum temático e divulgarem para os seus contatos. O fórum é de máxima importância por trazer temas caríssimos, né, de apoio a políticas de enfrentamento à violência. É importante que seja uma pauta das instituições públicas, especialmente da Procuradoria-Geral do Estado, que, de alguma forma, a Fazenda Pública ela vai ser atingida, né, muitas vezes por falhas na prestação de serviços na área da saúde. Iniciando o tema, gostaria de convidar a doutora Cláudia Barbosa. Vou resumir o currículo, me permita resumir o seu currículo, doutora Cláudia, é uma satisfação estar aqui presente. Doutora Cláudia, ela é doutora e mestre em Humanidades, feminista, professora de várias instituições, Salvador, professora colaboradora do mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidades da UESB, pesquisadora e autora do livro As Mulheres na Política Local, entre as esferas pública e privada. Nosso fórum tem um tempo de fala de 15 minutos para cada uma das expositoras. E agora, professora Cláudia, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda. E ela vai nos brindar sobre o tema de políticas públicas voltado para as mulheres. Uma boa tarde. Bom evento a todos. Boa tarde, Azulene. Boa tarde a quem está em casa, quem está no trabalho, quem está no home office, arranja um tempinho para nos ouvir. Né? Boa tarde para você que está passando de um canal para o outro para ver se tem alguma novidade. Né? A gente hoje, com muita alegria que a gente atende a esse convite para participar dessa live, né? E falar um pouquinho sobre direitos humanos, saúde integral das mulheres, né? E isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que não adianta somente os marcos legais, né? As políticas públicas, elas tendem de sair do papel, e para isso precisa muita luta, precisa muita busca, muita persistência, sobretudo no mundo, né, como nós vivemos, que é um mundo, eu sempre digo, é um mundo que ainda é dos homens, né? Então nós estamos transformando este mundo, né, no sentido de ser um mundo com igualdade, que não é bem igualdade que a gente precisa, já que foi tão diferenciado, a gente precisa mesmo de equidade, né? Então, é nesse sentido que a gente vai introduzir um pouquinho hoje as falas das colegas, né? Ouvir um pouquinho aí. Saúde não é o meu foco de estudos, mas a gente sabe que para falar de mulheres e de políticas públicas para as mulheres e de saúde das mulheres, a gente precisa pensar um pouquinho em outros aspectos que estão relacionados com tudo isso. Então, é nessa perspectiva que a gente vai tentar falar um pouquinho com vocês. Hoje é uma data emblemática, não exatamente hoje, mas no mês de setembro, né? Nós estamos comemorando 26 anos daquele marco histórico que nós tivemos, né? Que é a questão da igualdade de gênero, que foi discutida em Pequim, né? Da conferência, desculpe, sumiu a palavra, da Conferência de Pequim, que foi em setembro, há 26 anos atrás, né? E foi um marco para pensar políticas públicas para as mulheres. Vejam, nós estávamos já terminando o século XX, né? Claro que a gente já teve outras conferências antes, mas a de Pequim, ela chega para marcar esse período, para dizer, precisamos pensar de uma forma mais abrangente as políticas para as mulheres, né? Nós tivemos em Pequim 30 mil ativistas,
né, de 189 países. Para quê? Para discutir as políticas públicas para as mulheres, né? E muitos outros marcos legais vieram após isso, e sempre pensando na questão das mulheres, que é uma questão transversal, né? A gente tem que pensar vários aspectos quando a gente vai falar da saúde das mulheres, né? Então, eu estou aqui como uma convidada, justamente não é por acaso, né? Aquela ideia de qual é a sua militância, qual é o seu lugar de fala, de onde você apareceu para estar aqui falando sobre isso, né? Desde o mestrado, o doutorado, que a gente vem buscando entender um pouquinho de por que a gente precisa lutar por tudo, né? Por que as mulheres precisam de lutar até para ter uma fala em alguns momentos, para estar inserida em alguns locais, né? Então, essa exclusão das mulheres, como eu comecei dizendo, né? O mundo ainda dos homens, ela é histórica, né? E assim, ela vem de uma forma muito perversa, porque ela atinge todas as formas de vida social, né? A ciência, né? Se você pensar num cientista, você já vai pensar logo num homem, num avental branco, no óculos, né? Mas dificilmente você vai pensar numa menina de 20 e poucos anos fazendo ciência. Isso para vocês que são mais jovens. Mas da minha geração para trás, a gente tem uma outra ideia do que seja o cientista. Se a gente pensar religião, se a gente pensar várias formas da vida social. Por quê? Porque as mulheres têm um determinado papel na história da humanidade, que é o papel do cuidar, né? E o cuidar como algo menor, algo de não de protagonista, mas de coadjuvante, né? Inclusive no próprio trabalho nós falamos muitas vezes, as mulheres dizem eu ajudo meu marido, né? Então sempre pensando nessa perspectiva. Então a Azulene já até mencionou aí, né? Depois do mestrado e doutorado, eu tenho uma publicação que é As Mulheres na Política Local. Eu fiz um trabalho pesquisando as prefeitas dos municípios da Bahia, né? E a gente buscou saber delas justamente esse nível de consciência e de consciência desse papel que elas exercem num mundo que ainda é muito masculino e que elas precisam inovar, mas que nem sempre elas têm condições para isso, porque são tantas as demandas, são tantas as necessidades que às vezes as prefeitas ainda não conseguem ver essa importância delas ali, inclusive para pensar a saúde, né? Pensar a saúde é uma das questões mais importantes do nosso século, não só do 20, mas do 21, né? Nós vivemos em um mundo que ainda é muito doente, no sentido de nós temos mulheres que morrem na maternidade, né? No momento que seria o momento mais sublime da vida dela, e acaba sendo visto como doença, e muitas outras faixas etárias, né? Porque a saúde, ela não é só na doença, né? A gente tem que pensar a saúde desde a infância, a ideia de promoção de saúde, né? Até chegar à idade adulta, até chegar à velhice, até o fim da vida, né? Então, essa publicação foi nessa perspectiva, né? Claro que não foi focando só a saúde, mas para a gente ver que as mulheres que estão no poder, que são pouquíssimas, e ainda estão com dificuldade de pensar isso, não por culpa delas, de jeito nenhum, pelo contrário, elas são super protagonistas, super envolvidas, mas elas encontram um mundo que ainda não dá para fazer tantas coisas como se deve, né? Além disso, a gente continua trabalhando, porque o mestrado e o doutorado não param, depois que você enveredou por esses caminhos, a vida não te dá uma segunda chance, aí você vai para grupo de pesquisa, você está falando disso o tempo inteiro, né? Você vai para um projeto de extensão, está te chamando o tempo inteiro, você vai para um mestrado, como hoje eu faço parte do mestrado em relações étnicas, e a gente está envolvido com essa ideia de mulheres, de local de trabalho, de poder, de vulnerabilidades, né? De invisibilidades, de dificuldade de acesso aos espaços, né? Então, tudo isso é para a gente pensar, porque quando a gente fala de mulheres ou de mulher, a gente não está falando de uma categoria homogênea. A gente está falando de um universo muito amplo, né? Desde menina, desde mãe, desde a dona de casa, desde a trabalhadora, desde a idosa. Eu estou usando esses termos aqui justamente para a gente trazer para o debate a necessidade de pensar que durante toda uma vida
as mulheres precisam de políticas públicas para pensar suas necessidades, né? Então, além dessas identidades que eu mencionei aí, a gente tem a ideia das intersecções, né? Que a Kimberly nos explica muito bem, no sentido de que mulher você está falando? É uma mulher de classe social determinada? É uma mulher quilombola? É uma mulher do campo? É uma mulher da cidade? É uma mulher da periferia? É uma mulher que é uma questão de gênero? Aí alguém vai dizer, ah, mas é mulher. Não. Dentro da categoria mulher, tem muitas categorias ali dentro, né? Não é à toa que Simone de Beauvoir disse para nós, não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. E esse tornar-se mulher é um desafio que nos é posto todos os dias. E justamente para a gente pensar em todas essas categorias, né, em todas essas questões da igualdade e da diferença. Né? Por quê? Nós somos iguais? Nós somos diferentes? Né? Isso é muito confuso, porque se a gente levantar a bandeira, né, eu sempre digo, vamos desfraldar as bandeiras da igualdade. Mas igualdade para algumas pessoas é muito pouco, né? Porque em alguns momentos a gente precisa da diferença, né? Se você está com diversas vulnerabilidades sociais, você precisa de mais do que outros, né? Isso não chamando para a ideia dos privilégios, mas chamando para a necessidade, né? Então, quando você pensa a saúde da mulher, você pensa tudo isso. Você está pensando a infância, né? E quando os ODS traz para nós os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E traz para nós a igualdade de gênero, vem trazendo toda essa perspectiva de que igualdade de gênero nós estamos falando. E por que isso é importante na saúde? Primeiro, porque é uma questão de cidadania, né? A saúde é uma questão de cidadania. As mulheres foram cidadãs somente no século XX, já metade para diante, né? Antes, alguns países, mas de uma forma muito precária. Então, nós estamos falando da matriz da cidadania que excluiu as mulheres dos espaços de poder e de decisão. Né? Então, por nós termos ficado de fora disso, hoje não adianta somente gritar nós queremos saúde, porque a saúde da mulher não pode ser pensada somente a partir da perspectiva dos homens. Claro que os homens vão pensar na saúde das mulheres, mas as mulheres precisam dizer um pouco mais sobre isso, né? E não de uma forma estereotipada, não como uma forma de, isso é coisa de mulher. Não, é coisa de mulher sim, mas é coisa de todos nós, porque depende delas a saúde do planeta, né? A ideia da maternidade, a ideia da reprodução, no sentido de reprodução mesmo da família, da espécie, né? Então, tudo isso é uma necessidade que nós temos de enveredar também por espaços de vulnerabilidades. Então, nós precisamos ocupar assentos, e quando a gente diz ocupar assentos, não é só uma política de presença, mas é uma política de ideias também, porque se a gente pensar na nossa saúde, no nosso sistema de saúde, ele é composto majoritariamente por mulheres. Isso se a gente não levar hierarquias, né? As mulheres hoje são a maioria nas atividades do cuidar, nas atividades de limpeza, né? Isso tudo faz parte das políticas da saúde, mas são vistas como menores. É o que o Boaventura Souza Santos nos chamou a atenção no momento da pandemia. Ele diz: a pandemia vai ser um espaço muito difícil para as mulheres, porque elas estão à frente, e elas estão à frente do cuidar, à frente do limpar, à frente das atividades da saúde, mas elas estão à frente também na ideia de cuidar da casa, né? E ainda mais de sofrer violação de direitos na própria casa, com a ideia de violência doméstica tão visível nos nossos jornais. Então, essa ideia de germinar caminhos de transformações, elas passam por uma questão histórica, sociológica, política, de militância, de busca de espaços, tudo isso para quê? Para a gente pensar a mulher como sujeito de direitos na educação. A partir da educação, ela muda a própria saúde, no sentido de promoção de saúde, no sentido de educação dos filhos, né? Ela muda também a questão da pobreza, porque a pobreza é feminina, né? A gente sabe que quando nós falamos de pobreza, nós estamos falando de um contingente, isso não só nacional, mas internacionalmente falando, de mulheres,
Porque quando a pobreza aumenta, como a fome bate na hora do almoço, o homem vai embora de casa. E quem cuida dos filhos sem grana e sem comida são as mulheres. E muitas outras perspectivas, né? No momento da doença, no momento da deficiência, quantas pessoas deficientes, pessoas com deficiência, desculpa, chegam para a gente e diz: meu pai foi embora quando ele percebeu que a minha deficiência era para a vida toda. Porque nesse momento as mulheres é que vão segurar, né? Então, não trazendo as mulheres como as salvadoras do mundo, mas no sentido de que precisamos pensar mais em nós, né? Não só em nós, no sentido de aquela que pensa em si, mas que pensa na outra, né? Hoje, o que nós chamamos de sororidade, né? No sentido de não numa disputa interna de mulheres para mulheres, né? Porque não é nem essa questão, mas no sentido de um mundo mais igual, de um mundo com mais direitos. E onde se pensa a saúde das mulheres a partir dos marcos legais, nós sabemos que todo o contexto internacional nos ajuda, né? Por isso que eu comecei com a Declaração de Pequim, mas a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem os programas nacionais, os programas estaduais e até municipais, mas que estão ainda muito no papel. Por quê? Porque esbarra na nossa cultura de pensar que tratar da saúde da mulher é tratar somente no momento do parto. Como é que fica aquela mulher no pós-climatério, aquela idosa que precisa de tratamentos? Né? Então, tudo isso eu vou deixar para as colegas que vão me suceder, né? Eu vim trazer mesmo essas necessidades da gente pensar o quanto é amplo, né, o quanto a gente deve enfocar nessas necessidades, que são prioridades, mas que precisam ser gritadas por nós. Nós precisamos dizer, nós como mulheres estamos aqui e precisamos mais, e muito mais, a começar pela saúde, mas também pela educação, pelo trabalho digno, pelos direitos serem atendidos. Gente, muito obrigada, senão não paro aqui, viu? Zulene? Obrigada, professora, é um prazer, nos abrilhantou com tanto conhecimento, a sororidade, a questão da política de ideias e do enfrentamento aos espaços de vulnerabilidade. Eu fiz algumas anotações. Muito obrigada, viu, pela sua exposição.